Correio Debate de volta, a gente continua aqui a entrevista com o candidato a prefeito, Camilo Duarte, que concorre pelo Partido da Causa Operária aqui em João Pessoa. Camilo, você disse que o partido é um só no país. Qual a proposta do partido para governar grandes cidades, capitais especialmente, como João Pessoa? Perfeito, vamos lá. No geral, não só as grandes cidades, mas tudo que tem a ver com a estrutura pública, com serviços públicos, são dois pontos essenciais. Eu estou repetindo isso muito. O primeiro ponto é investimento. Não há como se falar em educação, em saúde e infraestrutura se não há investimento. A melhor infraestrutura do país, de longe, é São Paulo. E mesmo assim é mínima. Se você comparar a infraestrutura de São Paulo com Londres, por exemplo, você vai ver que não se investe nada, que a cidade está sucateada. Aí, assim, não dá para falar em atender a necessidade da população sem investir dinheiro, e muito dinheiro. O grande problema o Brasil tem dinheiro, há esse recurso, e eu digo, há recurso sim. Eu já citei isso várias vezes, vou citar novamente. No orçamento federal, por exemplo, é mais fácil de expressar aí, porque é geral. Em 2023, 43,7% foi diretamente para pagamento de juros e amortização da dívida. Nos anos anteriores, esse número passava de 51%. Quer dizer, mais da metade do orçamento ia direto para os bancos. E você imagina isso? Nós temos uma universidade aqui, onde eu trabalho. Você poderia, se você não tivesse esse repasse direto dos bancos, dobrar o orçamento, dobrar o número de vagas, dobrar tudo. Assim, é absurdo ter uma população carente de infraestrutura, carente de saúde, carente de educação, a fome. E você pegar metade do orçamento federal e passar para bancos. E isso assim diretamente, fora o que é indireto. Então, assim, o primeiro ponto que se tinha colocado é investimento, porque sem investimento não há como se falar em outra coisa. É demagogia você discutir uma ou outra creche, uma praça, isso, se você não está investindo no básico. É demagogia se a gente não colocar esse ponto. Certo. No caso do Partido da Causa Operária, se coloca como um partido de esquerda. Qual a diferença entre o Partido da Causa Operária e esses partidos mais tradicionais que também se colocam nesse espectro de esquerda? Essa é uma pergunta muito boa, porque ela distingue por que o PCO, o Partido da Causa Operária, está sofrendo tanta perseguição nesse momento e todo o resto da esquerda, por exemplo, recebeu fundo eleitoral. Faz 20 anos, desde que o PT assumiu o governo, que a esquerda, em geral, baixou a cabeça para o regime político. E em vários pontos, por exemplo, o PT, antes de assumir o governo, defendia que o voto impresso, defendia que todo voto fosse auditável. E ele voltou atrás nesse ponto. Não por uma questão deles, mas por uma questão de pressão. O PCO defende o voto auditável? Sim. Que é uma confusão muito grande, né? A pessoa fala em voto impresso, tem muita gente que acha logo que vai ter lá o boletim, né? Saber quem votou, quem não votou. Vou dar um exemplo. A Venezuela, questão básica. Há 20 anos atrás, era ponto pacífico da esquerda defender o governo da Venezuela. Você pode ter diferença? Pode ter diferença. Mas um governo que está sendo objeto de ataque do imperialismo tinha que ser defendido. E agora, nessa eleição, o governo federal questionou a eleição lá, quer dizer, por pura pressão, porque a posição de Lula é claramente pró-Venezuela, mas pela pressão ele está tendo essa posição. E olhe que uma parte da esquerda chega até a condenar o sistema venezuelano, que é muito mais democrático que o nosso. Por exemplo, o sistema venezuelano, quem coordena a eleição não é a Justiça Eleitoral. Existe a Justiça Eleitoral, ela faz parte, mas quem coordena é um comitê que tem, inclusive, representantes da população, eleitos. E aqui não, aqui apenas a Justiça domina todo o regime político, toda a forma de transição do regime político. Lá é muito mais democrático do que aqui nesse sentido. Candidato, nós temos aí 30 segundos, fica aí para as suas considerações finais. Obrigado por antecedência, obrigado pela participação. Pronto. O que eu posso falar é,
Aqui nós estamos para chamar a população a lutar conosco, a lutar pelos seus interesses, a se mobilizar. Nesse momento, a gente está sendo muito perseguido pela questão da Palestina. Nós somos o único grupo do Brasil que falou o seguinte: estamos 1000% com Hamas. Por quê? Porque quem está lutando para sobreviver, quem está lutando para ter o direito de existir, tem que ser apoiado. Ok. Obrigado pela participação, pela presença aqui no Correio Debate.